Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Conexão Norte Podcast, um podcast que é apoiado pela Paneteria Tabaque, pela Escola Grados Vita, Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Imóvel Imobiliária, pela Brasil Construtora e pela Clínica Revivere. Hoje eu estou aqui para bater um papo com Átila Rocha, publicitário, sócio-diretor da S1 Comunicação. Seja bem-vindo, Átila. Obrigado pela presença. Obrigado Murilo. É um prazer estar aqui no Conexão Norte, né? Acho que diante de alguns empresários a qual eu respeito bastante, né, e já estiveram aqui, então é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aí. Vamos bater um papo então sobre a sua vida, sua trajetória empreendedora. A primeira pergunta que eu queria fazer é justamente isso. Qual que é a sua conexão com o Sinop, né? Você nasceu aqui, da onde que você é, quando chegou aqui, e aí depois a gente entra na parte do empreendedorismo, como que surge a ideia de empreender, de construir a S1 Comunicação. Bom, minha história com o Sinop, ela faz esse ano 20 anos que eu tô aqui. E é um lugar assim que eu tenho uma gratidão enorme, porque aqui eu pude, né, viver a parte da minha adolescência, onde eu de fato comecei a trabalhar. Não tenho vontade de sair daqui, gosto demais da cidade e de tudo que ela me deu, assim, vem dando, né? Então é um sinônimo de gratidão bem grande. Eu nasci no estado de Rondônia, né? Eu só nasci, acho que com 3 anos minha família veio para o estado do Mato Grosso e a gente morou em Pontes de Lacerda, uma cidade quase fronteira ali, Sim, próximo de Cáceres. perto de Cáceres. Isso. E aí fazem 20 anos que a minha família veio para cá, né? Hoje tá eu, minha esposa e meus 2 filhos aqui. Meus pais moram hoje no Nordeste, né? Adiantaram um projeto de vida de construir uma pousada na praia. Eles estão lá. E eu aqui, né, em Sinop, batalhando e assim muito feliz de estar aqui. Então, Sinop, ela tem assim uma característica, né? E isso a gente ouve muito, de que ela é diferente, ela é próspera, ela tem uma energia diferente de outros lugares. E eu acredito muito nisso também, né? Então, acho que é aí que está a minha conexão com a cidade. A gente sente isso, né? Vivendo aqui nessa cidade, a gente sente essa pujança, né? E aí não dá vontade de ficar parado, né? Eu vim pra cá em 2012, né? 12 anos agora. E desde os primeiros meses eu falava, cara, eu preciso construir aqui, eu preciso empreender. Eu vim para ser servidor público, né? Na Justiça Federal. Mas depois veio essa vontade de empreender, porque era uma sensação de que eu estava perdendo oportunidades. Como é que foi para você, assim? Daí, que momento da sua vida que você decide, não, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero empreender? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Meu primeiro trabalho foi numa empresa de treinamentos. E aí eu administrava o site da empresa. Meu primeiro salário foi R$300, eu me lembro exatamente de como foi. E de lá em diante eu tinha um pouco dessa veia criativa de trabalhar com propaganda, com design. Eu trabalhei em empresas de site, depois eu trabalhei em uma agência de publicidade pela primeira vez quando eu tinha 15 para 16 anos. Foi na Criarte, ainda na gestão do Salvador, lá atrás, assim, em 2008. E de lá em diante eu sempre tive essa visão de que eu iria trabalhar com comunicação. Isso era uma coisa que eu sabia. E me surgiu a oportunidade de estudar jornalismo. Eu estudei jornalismo, não concluí. Eu já entrei sabendo que era algo que eu não faria, que eu não seguiria carreira no jornalismo, mas era o que tinha próximo à comunicação social, né? E isso me trouxe muita bagagem, assim. E o momento que assim surgiu a vontade de empreender, eu tive outros negócios. Eu tive uma empresa de gestão de ingressos muito novo, eu tinha 19 para 20 anos. E aí foi um negócio interessante, até que eu vendi ele anos depois, até pelo formato que ele era, não permitia que eu conseguisse trabalhar. Eu tinha filho pequeno, né? Meu primeiro filho veio com 20 anos de idade. Muito envolvido com evento, balada. Muito evento, noite, então era complicado conciliar. E aí eu voltei para a comunicação. E foi onde eu bati na porta da então Estúdio 1, que era produtora de vídeo, e ela era recém-inaugurada como agência de publicidade. Ela já tinha bons anos de mercado, tanto que a Estúdio 1, produtora de vídeo, ainda existe, ela tem 25 anos de mercado hoje. E a S1, que é a agência, ela tem 15 anos de mercado. Então eu entrei na S1 como funcionário, era designer. E era uma outra realidade naquela época. A agência, ela tinha uma estrutura menor, ela tinha uma equipe menor, né? O processo organizacional ele era bem diferente. Os fundadores são o Ivan e a Cleia, né? Que são os meus sócios hoje. São sócios atualmente, né? E eu passei a ser sócio tem 3 anos, foi em 2021 que foi oficializada a minha sociedade, é recente. Então eu construí toda uma carreira dentro da S1, onde a gente teve a oportunidade de crescer, de estudar, de ir para fora,
né, a própria vivência do dia a dia, assim, foi me formando muito, e eu sempre fui um cara muito antenado em poder estar buscando o que lá fora era o que estava acontecendo. E surgiram no meio do caminho muitas propostas, oportunidades, inclusive de sair de Sinop. E foi uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Falei, não, eu vou dar o meu máximo para que a S1 seja uma grande agência em Sinop. Eu não tinha esse sonho, né, como muitos da comunicação têm, de ir para fora, trabalhar em grandes agências. São Paulo e tal. Tanto é que agora que a gente está expandindo, estamos abrindo escritório em São Paulo de atendimento. Então, assim, é uma trajetória bem legal. Fazem 10 anos, dos 15, né, de S1, fazem 10 anos que eu tô lá, há 3 oficialmente como sócio, e tem sido uma trajetória muito legal, assim. A gente olha para trás e se orgulha bastante de ver que a história que a gente construiu juntos, né? Junto com o Ivan e com a Cleia, né? Foram os fundadores. Também de muita gratidão, assim, bem legal. Como que é essa sua a divisão aí das tarefas, né? Hoje eu vi o seu sócio-diretor, né? Você está à frente mesmo do negócio. Os seus sócios participam ainda diretamente, estão lá na operação no dia a dia? Ou são... Como é que é? Como é que é a dinâmica de vocês na sociedade? Hoje eu estou à frente da agência, assim, cuidando, né, de boa parte dos processos. Inclusive, essa coisa do processo foi algo que eu sempre tive muito claro de implantar, né, de como que deveria ser. Então, toda a parte de sistemática mesmo é comigo. O Ivan, que é o meu sócio, ele também atua no negócio. Ele é dono da Estúdio 1, que é a produtora de vídeo, então ele divide o tempo dele entre agência e produtora. E a Cleia, ela também atua no financeiro, né? Ela tem outras funções hoje, né? Fora da agência, ela trabalha com terapias, né? Então ela tem um outro negócio, mas ela também atua também ali na gestão. Hoje eu estou bem à frente, assim, da empresa, né? Cuidando toda a parte da equipe operacional. Eu navego em todos os departamentos, então estou sempre dando aquela a parada nas arestas ali. Esse é meu papel hoje. Mas, assim, é uma coisa que a gente vem acompanhando e tentando entender como é que a gente precisa sair do operacional e a empresa funcionar, né, sem a gente estar ali diretamente ligado. No nosso negócio isso é mais difícil, porque requer muito aquela coisa do feeling, né, da experiência, de conhecer o mercado. Então é um negócio de desafio. Criatividade também, né? É difícil você criar um processo para deixar a criatividade florescer ali sem você... Você normalmente muita coisa tem certeza que sai da sua cabeça, né? Você tá ali e fala, não, vamos fazer aquilo, teve um insight, alguma coisa assim. Mas realmente, tem que criar os processos e permitir que isso aconteça lá, né? Tem um livro da Pixar, não sei se você já leu. O cara fala justamente disso, assim, como que eles criaram um sistema para que a criatividade, para que a empresa escalasse mesmo, né? É um negócio totalmente criativo que depende... E não pode depender de 1, 2, 3 pessoas, né? Tem que ser um processo mesmo. Tem que estar entranhado dentro da empresa, né? Eu acho que esse é o maior desafio, assim. Hoje a S1 ela tem um processo muito afinado. A gente até só tem noção disso quando outras pessoas de fora que trabalharam em outras agências, grandes agências, chegam ali e olham e falam, cara, vocês estão muito à frente do tempo de muitos lugares a qual eu passei. E isso é uma coisa que a gente entende, opa, peraí, a gente tem que ter processo, tem que ter isso tudo muito organizado, mas ao mesmo tempo a criatividade precisa fluir, e esse é o desafio, porque a gente está no momento de troca de geração, as redes sociais vieram e mudou a maneira como a propaganda, né, era produzida, mudou a maneira como as pessoas percebem a propaganda, o marketing hoje, e ali a gente tem esse cuidado, né, de que o ambiente ele tem que ser muito leve, tanto que ele é um ambiente extremamente descontraído. Até pouco tempo atrás a gente tinha mesa de sinuca dentro da empresa, isso era uma coisa que era de praxe, né, tinha... Happy hour era a rotina. A gente teve que reduzir isso ao longo do tempo, até pelo próprio crescimento. O espaço já não permite tanto assim, teve que aumentar a equipe. Mas é uma coisa que a gente sempre deixou muito claro para a equipe, de que a gente valoriza esse bem-estar das pessoas. Porque não tem como criar algo genial, uma boa sacada, se você está preocupado com o horário, com as entregas, né, com a própria rotina do processo. À vontade, né? Exato. Então esse é um grande desafio, assim, de como que a gente vai... sair de dentro do negócio e manter essa essência da nossa criatividade, da experiência, né, que a S1 foi criando ao longo do tempo, em conhecer o mercado e a região. E nessa questão aí das mídias sociais e tal, o que a gente percebe é que agora todo mundo entende de marketing, né? Assim, você vê no Instagram, você vê em todo lugar, não todo mundo entende, mas o que a gente vê mesmo como empresário, eu falo,
é muito amadorismo. Assim, é muito amadorismo, é gente que prega e não entrega, fala que sabe fazer, não, traz pra gente, a gente vai fazer. Porque criação de conteúdo é um negócio muito difícil, né? Tem que nascer, você tem que estar muito conectado com aquela empresa para poder ajudar mesmo. Eu imagino que o trabalho de vocês é um desafio muito grande, né? Porque a produção de conteúdo ela acontece dentro da empresa, né? Exato. E aí você trazer isso, a agência conseguir captar isso e criar coisas interessantes e tal, é um desafio grande. Como é que você enxerga esse mercado? Você conta um pouco dessa mudança, porque imagino que para vocês foi bem drástica, né? Um negócio era outdoor, TV, VT, rádio. TV, rádio, né? E aí, de repente, chegam as mídias sociais e o negócio só não para de crescer, né? Influenciadores e tudo mais. Né? Como é que é para você esse mercado hoje? E o que você enxerga também desse canibalismo aí que qualquer um acha que pode fazer marketing hoje em dia, né? Durante um tempo isso nos incomodava bastante, assim. A gente tinha uma visão de que isso era prejudicial para o mercado, e de fato é. Mas a gente entendeu que o nosso posicionamento ele não deveria estar se preocupando com aventureiros no mercado, com essas pessoas, né, que pega o celular e de repente vira um publicitário, um videomaker. A gente Social foi entendendo, media. social media, a gente foi entendendo que isso é uma tendência natural do mercado. E assim, o que hoje a gente vê? Que eles mais nos ajudam do que atrapalham. Por quê? Geralmente as grandes empresas, né, e Sinop tem muito isso. Tem grandes empresas aqui que são assim de tamanhos financeiros absurdos e expansão e operações grandes, mas que às vezes a mentalidade para o marketing ainda não foi uma coisa bem desenvolvida. E a gente percebe que às vezes eles acabam criando vínculos com esses profissionais aí que são, sei lá, medianos, né, não tem tanta experiência assim. E isso é bom para nós porque ele passa por uma espécie de estágio ali. E ele vê que aquilo não entrega resultado. E aí ele procura a agência e ele paga o preço que a agência pede, ele entende um pouco mais do processo, ele respeita um pouco mais o processo da agência, que também não é algo muito simples, né? Tem toda ali uma entrada, uma burocracia, uma aprendizagem, né? Que o próprio cliente ele tem que estar apto a trabalhar com uma agência, né? Ele tem que entender que se ele tem uma agência, ele contratou a agência para fazer aquilo que ele não sabe fazer. E às vezes no nosso mercado é justamente o que você falou. Todo mundo quer dar um entende. pitaco. Todo mundo entende. É muito comum quando a gente... técnico de seleção, né? Exato. Todo mundo é um pouco de técnico entende, de seleção e um pouco de médico, marqueteiro. publicitário e doido, todo mundo tem um pouco, né? Então esse é um desafio. Às vezes a gente entra dentro para atender uma empresa e de repente tem 5 pessoas ali que são responsáveis pela aprovação. Não funciona. Então a gente precisa caminhar para que tenha uma pessoa responsável, para que futuramente com o próprio crescimento da empresa ela consiga ter um departamento de marketing interno, o que não é a realidade de grande parte das empresas que a gente atende. Eu acho que, sei lá, dos nossos clientes, eu acho que 2, 3 tem um grande departamento de marketing, assim, consolidado, né? E é um desafio realmente. A gente veio de uma era onde era tudo offline. E aí, de repente, entrou mídia social, mudou totalmente a forma de produzir conteúdo, de produzir propaganda. A gente vê que as pessoas não absorvem hoje as mesmas informações da propaganda igual era antigamente, né? Até pela quantidade, excesso de informação que a gente tem o tempo inteiro. E eu acho que o grande desafio disso tudo está como que a gente vai fazer algo criativo que as pessoas consigam se impactar e isso ser um bom custo-benefício para o nosso cliente. Então a gente tem voltado muito na publicidade raiz mesmo. As nossas campanhas elas são assim carregadas de criatividade, de humor, de sacadas, são coisas que se faziam nos anos 90, nos anos 2000. Isso está voltando com muita força agora porque realmente o anúncio do marketing digital ali ele está passando muito rápido, as pessoas não estão conseguindo absorver. Ele já não traz mais tanto resultado igual a 2, 3 anos atrás. Então a publicidade offline, raiz, ela está voltando com uma força de percepção maior, assim, por incrível que pareça, né? Então tudo é muito cíclico mas e faz a gente vê essa tendência. Faz sentido mesmo. O mundo do marketing foi para um oba-oba e agora back to the basics, né? Volta para a base, vamos fazer o básico bem feito. E realmente aquelas grandes propagandas que existiam lá atrás, né? E clássicas, assim, com jargão Bombril, essas com coisas. Jingles, né? Jingles, e realmente faz sentido porque você conta uma história, né? Às vezes é num VT ali curto, mas você conta uma história que é diferente de fazer uma oferta só ali no Instagram e tudo mais, né? Exato. O nosso processo, assim, com a entrada do marketing digital e essa força toda, nos cobrou muito isso, que a gente entendesse desse segmento. É um novo nicho. Né? E a gente teve que se adaptar, então realmente não foi fácil. Quando começou a rede social
e começou anúncio, cara, e é tudo muito mais difícil, porque antes era teoricamente mais simples, a gente produzia um comercial, você mandava pra TV, a TV rodava. Você mandava pra rádio, a rádio rodava, mandava pro outdoor, eles imprimiam e colocava pra rodar e aquilo ficava durante um tempo. Com a rede social não, os anúncios, a produção continuava do mesmo tempo. O mesmo tempo que se levava para fazer um anúncio de revista é o tempo que se leva para fazer um post, e o post dura muito menos. E no outro dia já tem que ter outro. Então foi todo um processo de aprendizagem. Então hoje a gente tem um departamento de marketing digital dentro da S1, que é muito bom, diga-se de passagem. A gente conseguiu trabalhar de uma maneira extremamente objetiva, mas a gente une os dois universos, o online e o offline. Tanto que a gente fala, né? Nós somos uma agência full service, onde a gente entrega todas as demandas. A gente não atende só o cliente do digital e nem só o cliente do offline. A gente vai fazer o que é necessário para o planejamento dele. Então, essa mudança, ela trouxe muito isso. Ela trouxe uma nova geração de profissionais que tem percepções diferentes, que a linguagem deles é diferente, que a reação deles é diferente no dia a dia, que o senso de humor deles é muito diferente do nosso ali dos anos 90 e 2000. Sim. E casar essas duas mentalidades, tanto da minha geração, eu tenho 32 anos, né, com essa galera mais jovem, de 20, 25, mas há um abismo aí, né? A gente fala assim, pô, mas são 5 anos de diferença de mim e de repente o funcionário mais velho ali da equipe de criação. Cara, mas é um abismo, eu vi coisas que eles não viram. Eu vi fita cassete, DVD, né, e eles não viram. Eu vi disco que eles não viram. Então é engraçado, assim, esse abismo que há em pouco tempo, né? A tecnologia evoluiu muito rápido. E o nosso negócio foi no meio desse turbilhão todo, né? A gente teve que realmente... É uma adaptação e ela é constante. A gente não sossega, assim. Putz, agora é o momento que a gente consegue trabalhar nesse formato aqui por 5 anos. Não. 3 meses muda tudo. 6 meses dá uma reviravolta. Então é desafiador. O mercado é inconstante demais, né? Exato. E assim, nessa trajetória aí, 15 anos de empresa, 10 anos que você está lá dentro, né? O que você considera, assim, o período mais difícil que vocês enfrentaram? E também quiser falar do momento, o melhor momento da agência, conta um pouco dessa, tem a ver com a economia local, o que você sentiu? Cara, o melhor momento ele é agora, a gente está num momento que a gente entendeu qual é o nicho de cliente que a S1 atende. Então a gente passou por algumas turbulências aí em alguns momentos de grandes clientes da agência que saíram, né, e é um processo natural. É normal, uma conta publicitária permanece 10, 15 anos dentro de uma agência, naturalmente ela troca. Isso é saudável para a agência e para o cliente. E numa dessas trocas de um grande cliente varejista que tinha na agência em 2018, ele saiu, então foi um momento de readaptação. Porque toda a estrutura da agência, basicamente, e da produtora de vídeo, estava voltada para atendê-lo. E quando ele saiu, a gente falou, pô, peraí, a gente não atendeu outras empresas, a gente não formou uma carteira ali, porque realmente esse grande criou cliente consome. Uma dependência ali, né? Exato. Então foi uma grande aprendizagem, onde a gente teve que se reestabelecer no mercado, né, ver quais clientes que a gente iria atender. E de lá para cá, foi até aí que se consolidou eu como sócio na empresa, foi bem nesse período. E aí a gente entendeu qual é o nicho de cliente que a gente atende. Então hoje, muito claramente, a gente sabe que a gente tem que atender grandes marcas. E para isso a gente se adaptou. A agência inteira, a gente tem na nossa carteira, se eu não me engano, 17 clientes ativos hoje, o que é um número muito pequeno pela estrutura e pela quantidade de pessoas que a gente tem. Mas é justamente porque a gente entende que o nosso processo é trabalhar com grandes marcas. E aí que veio essa entrada agora em São Paulo. A gente está expandindo, assim, de uma maneira até bem ousada, porque a gente entendeu que na região a gente atingiu um nível que tá legal, assim, a gente já pode se desafiar indo para fora. E assim, até ter um cuidado e não parecer muito prepotente, mas a gente sempre escutou, né, de, sei lá, 2016, 17 para cá, que o que a gente cria aqui não perde para os grandes centros. Isso é uma coisa que sempre martelou na gente. Falou assim, mas por quê? Se a gente não perde para os grandes centros, por que a gente não tá lá? E por que os valores também são praticados assim, de maneira que é um abismo também, né? O que se pratica lá fora é muito mais valorizado do que a gente aqui. Então a gente entendeu isso, que nossa experiência em Sinop já nos colocou à altura de disputar grandes mercados com grandes agências aí fora, né? Então hoje a gente tem cliente nível estadual, temos cliente já em São Paulo, né, do ramo industrial, que assim é um desafio bem grande também, porque esse cliente, apesar de muito grande, ele nunca teve nada de comunicação. Nem a estrutura dele interna, assim, e a própria mentalidade, tudo é novo.
E é uma grande empresa, assim, que atende mercados internacionais e tudo. A gente está entendendo ainda esse mercado e ver o que nós vamos propor de estratégia, né? Então é um processo ainda de estudo. Que massa, deve ser um... É tipo a Disneyland, assim, pro publicitário, né? Você pega uma empresa gigantesca, com verba infinita, não é infinita, eu sei disso, mas assim, com verba que pode fazer, que pode... Pô, deve ser muito legal você criar nesse cenário, né? Assim, ó, e nunca teve nada, né? Então você tá começando um negócio do zero e com um orçamento bom, né? Pois é, e o que eles tiveram até então foi assim, uma experiência com agências pequenas, por incrível que pareça, e o que não trouxe para eles uma visão muito positiva desse mercado. O cliente é daqui de Sinop? Não, esse é de São Paulo. Ah, de São Paulo mesmo. São Paulo, é do ramo industrial lá, ele fabrica embalagens. Aí você fala, embalagem, mas é embalagem para Heinz, para Hellmann's, só grandes, o que eles fabricam está na nossa geladeira. Uhum. E assim, é bem interessante o processo dele, porque a gente demorou muito para entender, mas tem um baita departamento de engenharia, é coisa assim absurda. Os caras fabricam muito, é uma grande empresa, está presente no cotidiano do brasileiro e é uma empresa desconhecida. Então o desafio nosso é justamente esse posicionamento, né? De como que a gente vai levar ela. Que vocês imaginam assim, um marketing mais B2B, assim, você falar para outras empresas, né? É isso, exato. Né? O cliente deles são outras empresas. Outras empresas, né? Então a comunicação é extremamente direcionada, né? Tanto que a gente nem sequer imagina um cara desse na TV, Sim. num rádio, porque realmente a pegada dele a gente até fala, é aquele tipo de negócio que ele sobreviveu só com network, com um departamento comercial. Porque de propaganda ele teoricamente nunca precisou. Como é que entra uma agência e fala assim, não, pô, você precisa fazer propaganda de alguma forma, né? Então é isso que a gente precisa construir, né? As grandes marcas, elas se constroem no offline. Eu fiquei curioso, como é que primeiro essa entrada em São Paulo, que você falou que agora é uma estratégia de vocês, né? Querem crescer, querem entrar no mercado nacional, e como que é esse primeiro passo, assim, abre uma agência física, como que foi a captação desse cliente, desse grande cliente, por exemplo? Cara, ele veio por indicação, né? Tem um profissional da área também de comunicação lá em São Paulo, que ele viu a necessidade, e ele já me conhece, ele falou, cara, eu acho que o que esse cliente aqui está precisando, vocês entregam aí do Mato Grosso. Aí eu no primeiro momento falei, cara, mas será? Aí quando você fala assim, é uma fábrica de tampa, que esse é o negócio deles, é uma fábrica de tampa, eles fabricam tampa para embalagem. Eu falei, cara, como é que eu vou atender uma fábrica de tampa? Tampa de quê? Para quem? Para onde? Então a gente primeiro foi entender. Aí tínhamos algumas reuniões com a empresa. E a entrada nele foi teoricamente muito simples. Porque ele falou, cara, a gente conversou com várias agências aqui. Vocês são a mais cara. Eu falei, não é possível. Se a gente aqui no interior do Mato Grosso, a gente está praticando preços aí de São Paulo, alguma coisa está errada. Depois que a gente foi entendendo que, na verdade, a visão que ele tinha de caro, né, era porque ele estava acostumado a trabalhar, de repente, com profissionais menores, agências menores lá, que nem atendia o que ele precisava. Então, ele gostou muito do que a gente apresentou. E uma coisa que nós, né, tanto eu, o Ivan e a Cléia, a gente sempre levou muito em consideração, é que, assim, o nosso trabalho tem que falar por nós. Isso sempre foi critério. A nossa principal propaganda são as propagandas dos nossos clientes, são o resultado dos nossos clientes. E quando ele viu, entendeu, quando a gente apresentou alguns cases, aí os caras olharam e falaram, putz, os caras estão realmente lá no interior do Mato Grosso, eles não conheciam Sinop, não tinham a menor noção, tipo assim, a visão que o pessoal de São Paulo lá, da capital, né, eles são da capital ali, um pouco de Diadema, interior, tinham daqui, ele falou assim, cara, eu sei que é uma terra muito rica, mas eu não sei como é que é. Já ouviu falar alguma coisa que é bom, que o agronegócio bomba e tal? Mas ainda é uma visão muito superficial, né? Pelo menos desse cliente especificamente. E aí quando a gente apresentou a cidade, apresentou a estrutura da agência, o tamanho da equipe, como é que a gente trabalha, aí assim, ficaram encantados e a gente conseguiu formalizar um processo com eles de iniciar, né? E não só ele, tem grandes marcas também que a gente passou a atender agora, acabou de entrar na nossa carteira o Atacado Beira-Rio, que é um grande investidor em propaganda na região, uma marca bem consolidada, que já tem um trabalho, né? E o nosso desafio, e veio para a S1 justamente no momento que eles estão em plena expansão e entenderam que precisam de uma agência que esteja à altura para continuar esse trabalho com eles aí. Então, são 2 clientes assim que entraram agora na carteira, bem recente, mas que já estão assim mexendo com a nossa estrutura, porque realmente é um fluxo maior, né? Requer ali uma assertividade. E vocês pretendem atender daqui mesmo? Daqui. O que nós teremos em São Paulo é um escritório de atendimento. A criação mesmo, o cérebro da agência permanece aqui. Se em algum momento fizer sentido a gente ter uma equipe lá, né? Até pela conexão com a região de lá também, e isso é importante dentro do nosso negócio.
Uma coisa que nós prezamos, assim, a gente tem uma parte hoje de uma equipe remota, mas a equipe que pensa as grandes campanhas, ela é toda presencial. Ela é local, ela está aqui, ela conhece os clientes da região, ela consome aqui, as pessoas visitam as empresas que a gente atende, né? Nossa equipe é muito comum a gente visitar, conhecer o negócio do cliente, assim, todos os bastidores, porque não tem como você criar algo bom se você não conhece, cara, a realidade ali, né? Então a gente já teve, inclusive, alguns momentos que profissionais de fora que a gente contratou para criar, ajudar no processo criativo, não entendem, assim. Tem casos dele colocar uma colheitadeira em cima de uma plantação de trigo e aqui a gente não tem trigo na região. Então, essa desconexão, às vezes, com o local, ela é muito prejudicial para a propaganda, né? Não tem como ser genérico. Então, é um cuidado que a gente tem também. Faz sentido, faz sentido. E ter o pessoal lá também vivendo aquela realidade, né? E fala a língua daquele público, né? Realmente... Exato, conhece a gíria, o sotaque, né? O que as pessoas gostam, não gostam. Então é um desafio para nós também ir para lá, né? Não dá para dizer que a gente, com toda a experiência que a gente tem aqui, vai ser fácil em São Paulo, em outros mercados. Não. Cada local tem sua particularidade ali, né? Mas claro, o nosso trabalho é muito de observação. A gente tem que olhar, entender a realidade para depois começar a propor estratégias para aquilo acontecer, né? De acordo com o objetivo do cliente. Átila, e em relação a sua trajetória, bom, você teve um negócio, né? Com 19 anos você falou. Isso. E aí vendeu. Era uma empresa de gestão de ingressos na época, aqui em Sinop, inclusive. Chamava-se Bilhete Rápido. Inclusive eu saí da Criarte na época, que era a agência que eu trabalhava. Para se dedicar só. Para me dedicar nesse negócio. E assim, ele deu muito certo no começo, porque ele realmente era uma ideia muito inovadora para a época. Tanto que o que foi criado na época desse negócio é o que está no mercado até hoje aqui, inclusive. O mesmo sistema, o mesmo modo, o mesmo método. E é um mercado que, inclusive, requer a empresa ainda existe, né? Ou não? Ela existe com outro nome, né? Eu vendi ela para um grupo de Cuiabá na época. E uma empresa local começou a trabalhar no mesmo molde que está até hoje, né? Ah, sim. Com nome parecido. Mas assim, é um mercado que ele também não evoluiu tanto. E assim, ele foi um período curto, eu acho que foi 2 ou 3 anos que eu trabalhei nesse formato e realmente no momento da minha vida, naquela época, não fazia sentido. Não encaixava. Né? Não dava. Então foi uma boa decisão, assim, que trouxe muita experiência. Né? Sim. Mas então viver essa experiência de empreender sozinho ali, montar um negócio do zero, mas também viver essa experiência de empreender no CNPJ do outro, né? Que a gente fala assim, você funcionário que tá aí, ó, assistindo, né? E fala, não, tem que ter o meu negócio. Muitas vezes o caminho tá aí, é você começar a empreender dentro do negócio que você está, né? E quando você começa a ter esse pensamento de dono, a entregar resultado e tal, assim, ó, se os seus sócios não tivessem percebido que você era um funcionário que poderia virar um sócio, né? E eles iam perder você para o mercado, ou você ia abrir a sua, né? Então, como é que você diria para esse jovem aí, os seus próprios funcionários ou funcionários de empresas que ficam ali fazendo aquele corpo mole e não enxergam que ali pode estar a oportunidade dele de mudar de vida, de empreender, de ter o próprio negócio, de fazer parte daquele negócio como sócio ou de construir reputação e para poder empreender, né, no seu próprio negócio. Isso é uma pergunta extremamente interessante, porque poucas pessoas me perguntam isso, assim, quando a gente está conversando, né, e entende um pouco dessa trajetória. E é uma coisa que está no meu discurso diariamente, com os meus funcionários, inclusive. Eu falo para eles, cara, daqui a pouco vocês vão ser um Átila aqui dentro. Vocês podem ser sócio daqui também, igual aconteceu comigo. Eu sou a prova de que a S1 é um lugar que justamente permite esse tipo de crescimento. E foi uma coisa que para mim foi interessante, porque quando eu fui para a S1, eu já tinha vendido esse negócio, ao qual eu considerei na época que nem deu tão certo assim. Eu tive sócios nesse outro negócio também, e a nossa relação na época não foi muito saudável, porque era gente muito jovem, muito rápido, não tinha maturidade administrativa. Então, quando eu voltei para ser funcionário, isso muito jovem, cara, com 23 anos eu estava entrando na S1. Eu já tinha passado por muita coisa, eu falei, cara, eu vou me dedicar ao máximo dentro dessa empresa aqui. E o que eu puder contribuir, eu vou contribuir até onde der. E nisso surgiram, assim, N propostas de concorrente, de departamento, grandes empresas com departamento de marketing consolidado queriam que eu entrasse para cuidar do departamento de marketing. Inclusive, as recusas minhas na época não era nem por questão de salário, porque teve proposta que era 3, 4 vezes o valor que eu ganhava na S1. E eu decidi não ir por 2 razões. Primeiro, porque eu não me via trabalhando dentro do marketing de um negócio só.
E a agência dá muito esse dinamismo. Eu conheço vários tipos de empresa, vários negócios. Então isso era uma coisa que me deixava não ter rotina, não tinha um dia igual ao outro dentro da agência. E segundo, porque esse é um lugar que eu sabia que tanto o Ivan e a Cléia, eles reconheciam, assim. Era uma coisa que eles deixavam claro, olha, talvez a gente não tenha condição agora de igualar uma proposta que você recebeu, mas a gente não vai crescer sozinho. Esse sempre foi o discurso, a gente não vai crescer sozinho. E esse é o mesmo discurso que eu adoto e pratico hoje com os funcionários da empresa. Então, o que eu vejo? Que essa geração atual, ela é muito mais imediatista. De repente ela não foi criada nos mesmos moldes que a gente foi. Que meu pai sempre dizia, falou, cara, trabalho é prioridade. Trabalho é prioridade. Hoje a gente entende que nem só o trabalho é prioridade. Tem um monte de coisa que você quer que é prioridade, né? Família, enfim, nossos valores. Mas eu fui entendendo que eu falei assim, cara, se eu me dedicar e o local me reconhecer, eu vou medindo isso ao longo do tempo. Uhum. Olha, eu estou contribuindo com tal coisa. O que a empresa pode contribuir comigo? Então foi um crescimento muito junto, assim. Eu cresci com S1 e S1 cresceu comigo. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho em dizer, orgulho em olhar para trás e ver, pô, faz 10 anos. E quando você se dá conta, fala, cara, faz 10 anos. Voa, né? Voa, passa muito rápido. Então, o conselho hoje para os jovens, cara, que estão trabalhando dentro de empresas é que é isso, que tem um sentimento de dono. E é uma coisa muito rara de se ver hoje em dia. Eu tenho dias assim que eu fico, não com a minha equipe, que hoje eu tenho uma equipe muito assim estabelecida, uma equipe boa, né, tem algumas peças aí que rodam em alguns cargos, eu tenho uma rotatividade alta até pela qualificação, né, do mercado, que a gente não tem aqui assim tanta disposição, mas é uma coisa que eu sempre, tem dia que eu tô estressado, cara, eu falo, cara, como é que, não é só dentro da empresa ali, mas com fornecedores, às vezes até com clientes também, em alguns momentos, a gente vê, cara, peraí, não, essa geração mais nova, ela não pensa igual eu. E isso é um desafio. Esse é o momento que a gente precisa entender, falar assim, peraí, será que é eles que estão certos e eu que não estou me adaptando? Ou será que é eu que estou certo e eles estão realmente muito fora do eixo nesse nível de compromissos, né? Cara, é impressionante isso aí, né? Até anotei aqui para não te cortar antes da hora, mas eu já presenciei funcionária minha com, não sei, não tem 25 anos, 22, 23 anos, se casa e quer reduzir. Assim, o jovem com 20 e poucos anos, ele já quer botar o pé no freio e falar, não, agora eu quero qualidade de vida. Tipo, um negócio assim que você fala, tá, mas você não tem que construir alguma coisa primeiro para depois você reduzir, tirar o pé, né? Então, cara, na nossa época, né, 20 e poucos anos, a gente tava sangue no olho, trabalhando de manhã, tarde à noite, se precisar, né? Fazendo bico. Cara, eu tinha uma época que eu estudava, eu trabalhava numa balada quinta, sexta e sábado. Eu era estagiário no banco e fazia faculdade. Então eu ia pra faculdade de manhã, à tarde todo dia no banco do Brasil e na balada para levantar dinheiro, para fazer dinheiro, lógico, queria viajar, mas construindo a minha vida, assim, construindo a minha história, né, a minha trajetória profissional. E o jovem hoje com 20 e poucos anos, ele já quer reduzir, já quer tirar o pé. Se a gente for por esse caminho, nós estamos fadados ao fracasso. A sociedade, o Brasil como povo não vai avançar. Pois é, cara, isso é uma coisa assim, que dá até um afago ouvir você falar isso, porque eu achei que era uma percepção que era minha e de poucas pessoas a qual eu conheço. Mas não, é uma coisa geral, é notável assim de se ver realmente essa geração mais nova, eu falando assim me sinto velho, né? Uhum. Como se até não, sei lá, é igual que eu falei, tem um abismo muito grande, né? Em pouco tempo, assim, de diferença de idade, a mudança de comportamento ela é muito grande. Mas o que eu vejo, cara? Alguma coisa tá muito errada. Não sei o que causou isso, né? De repente foi um período fácil, um período de conforto que deixou uma geração ali um pouco mais tranquila, né? Uhum. Talvez esse excesso de tecnologia também contribuiu para isso. De repente as pessoas estão ficando, né? Estão vendo a vida de outros, né? Ver a vida dos influenciadores aí, talvez, e vão se sentindo... eu quero isso aqui, eu quero tirar o pé, só que o cara às vezes já atingiu um nível lá. Pois é. Então eu me preocupo com isso, porque eu tenho 2 filhos, né? Tenho um de 11 e um de 7 anos. Assim, cara, o que eu preciso ensinar para eles, para que daqui a pouco tempo, quando eles estiverem trabalhando ou empreendendo, eles não tenham essa mentalidade. Porque os meus pais, né? Eu falei no começo da entrevista, meus pais, eles estão hoje no Nordeste, tem uma pousada lá, mas, cara, eles trabalharam a vida inteira, né? E era um projeto de vida que eles, né, Era o tinham, sonho da vida da vida deles.
montar uma pousada na praia. Estão lá faz 7 anos, mas assim, eles estão no momento... E mesmo assim trabalham muito, né? E de detalhe, como eles viveram a vida inteira aqui, basicamente no Mato Grosso, né? O ritmo deles é que é muito diferente de lá. Então lá tá dando muito certo, porque eles estão acostumados a trabalhar no ritmo daqui, né? Que é uma coisa mais frenética. Então eu fico vendo essa molecada hoje e dá uma certa preocupação, porque realmente assim, você não pode exigir que chegue no horário, você não pode exigir que de repente a pessoa, olha, hoje você não cumpriu o que estava previsto para cumprir. Você precisa ficar um pouco mais tarde aqui. Isso já é ofensivo, mesmo você pagando hora extra e tal. Então assim, é uma situação, é uma geração muito delicada, a qual parece que o trabalho passou a ser uma ofensa. E não um meio que para nós sempre foi colocado, não, cara, você não tem outro jeito de você sobreviver, é você trabalhando. Você precisa, o trabalho ele é o meio que vai te dar conforto, que vai te proporcionar experiências, que vai te proporcionar dinheiro para você viver outras experiências. Então o trabalho parece que passou a não ser uma prioridade. E quando eles têm essa necessidade, entendem que, olha, eu preciso trabalhar, aí vem para as empresas com uma carga de comportamento muito diferente do que eu considero, pelo menos, como básico, né? Chegar no horário, dar satisfação. Acho que um dos maiores problemas hoje, cara, tipo assim, eu tive problemas recentes, inclusive, na equipe, comunicação. Tipo assim, olha, eu vou chegar atrasado, eu não vou hoje, eu não consegui terminar tal projeto por tal coisa. Nem avisa. Nem avisa. Eu falei, cara, hoje tá tão fácil, é só você mandar uma mensagem, tipo, no WhatsApp. Antigamente você tinha que encontrar, né, antigamente você tinha que encontrar o patrão da empresa, né? Se ele não tivesse lá, você tinha que avisar para alguém que fosse encontrá-lo, ou, né, mandar, sei lá, ligar pro celular. Cara, hoje é muito simples, a comunicação tá tão fácil, mas ao mesmo tempo parece que tá tão distante da nova geração. Eu fico na dúvida às vezes, até o pessoal podia comentar aí no Instagram ou no YouTube, nos comentários, se de outra região é a mesma coisa, mas assim, eu tenho uma sensação também que pode ser um pouco esse momento de Sinop. Como tem o pleno emprego, as pessoas escolhem onde querem trabalhar, escolhem, né? Não tá bom aqui, você falou alguma coisa que desagradou, ele sai e vai para outro lugar e vai estar porta aberta em outro lugar, né? Então pode ser um pouco isso também, o momento da cidade. Não sei se isso é generalizado. A gente ouve, né? Sim. Eu assisto muito podcast, eu vejo muita... A gente ouve que existe isso aí lá fora também. Mas não sei se nesse nível, assim, de a pessoa não dá um mínimo de satisfação para você. Cara, a gente vive essa realidade lá. Eu tenho muitos funcionários na escola, tem funcionários na padaria da Isadora, da minha esposa. Cara, é a mesma coisa. Um simples... Oi, tô na UPA. Oi, tô ruim, não vou hoje. Aconteceu tal coisa. Qualquer coisa é desculpa. A gente contratou uma consultoria, uma assessoria psicológica e tal, para fazer um trabalho da parte corporativa, para ver o que tá acontecendo com esse negócio das faltas, que era um negócio assim bizarro, né? E aí você tendo que inchar, contratar um monte de gente, porque a falta é constante, assim, uma empresa que tem 45 funcionários, né? A escola, você imagina. Então, um outro ponto um outro olhar que eu tenho sobre isso, então essa é a parte de, talvez seja o momento de Sinop, né? Que pleno emprego total, a pessoa escolhe onde quer trabalhar. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E o outro que é em relação aos filhos, né? Eu tenho 2 também e eu morro de medo também desse futuro aí. Então o tempo todo, tenho até medo também de sobrecarregar as crianças, porque eu quero criar eles para ser tubarão, sabe? Para não ser um bando de sardinha ali, vivendo essa onda, mas para ser tubarão. E o que eu acho? Que não tá difícil, cara. Assim, tá num momento que, se você, jovem, tá aí trabalhando, tá no mercado, se você quiser se destacar, cara, é só fazer o básico. Não tem assim, você não tá precisando fazer muito esforço para fazer o básico, né? Ou para se destacar como um bom profissional. Então, cumprir horário tá sendo uma coisa top. O cara ter essa corresponsabilidade. Dá satisfação, né? Exatamente, dar satisfação do que tá fazendo, prestar conta ali. E entregar o mínimo, assim, entregar aquilo que você foi contratado para fazer. Putz, o cara tá voando. E vai ganhar promoção e vai ser muito fácil. Num mundo que tá um monte de gente. O que você vê? Eu vejo exatamente dessa forma. Eu acho que faz muito sentido, né, essa teoria de que é o pleno emprego aqui, deixa as pessoas mais confortáveis em agir de maneira mediana, né? Isso é um fato. Eu já ouvi, inclusive, de funcionária lá para fazer o serviço doméstico lá na empresa,
Ela falou assim, ah, se eu não limpar bem aqui, amanhã eu tô com o meu WhatsApp cheio de gente me pedindo e tal. E diária e tudo. Então é uma coisa que realmente, assim, a expressão burro na sombra, né? Tem uma galera que tá com o burro na sombra nesse sentido aí. E essa coisa de fazer o básico, cara, é um detalhe, assim, que eu tenho analisado muito. Eu tive 2 casos recentes de funcionários, de um que ele era extremamente bom e experiente na técnica, no cargo de direção de arte, né, designer, e só que ele era péssimo nesse sentido comportamental. Difícil relação com as pessoas, o cara não chegava no horário, faltava, né? Tipo assim, ele vivia a vida rolê. Na cabeça dele, o pouco que ele estivesse na agência, se ele entregasse o que estava proposto, estava tudo certo. Só que quando ele não estava, tinha alguém que estava fazendo o trabalho dele. Isso começou a gerar um problema na equipe, né? Um problema no próprio processo. E um outro caso em que um colaborador ele não tem nada de técnica, a técnica dele é muito abaixo do que a gente precisa, mas ele é extremamente dedicado a aprender, a cumprir o básico, a cumprir horário, a dar satisfação, né? E aí a gente fica em 2 universos, assim, que a gente não tem o profissional hoje completo. A gente tem algumas habilidades ali que em alguns se destacam e outros não. E o desafio é também conciliar isso daí. Às vezes não dá. Tem momentos que assim, o próprio crescimento da empresa não permite que a gente tenha esse perfil aí que é só 50%. A gente precisa de que ele tenha um equilíbrio, né? Tanto técnico quanto comportamental. Mas eu vejo que isso é muito difícil, principalmente no meu negócio. A gente não tem profissionais. Os profissionais hoje que estão trabalhando em agências, eles já trabalharam em todas da cidade, que são 3, 4 que são consolidadas, né? 2 maiores, S1 e uma outra. E o que eu vejo? Que as equipes estão... O mercado que está faltando, gente. Essa ideia de terceirizar foi uma coisa que a gente foi muito resistente durante muito tempo. Porque o que a gente entendia? Eu falei assim, cara, não tem como a gente ter uma equipe que entrega para empresas daqui, pensando lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então a gente demandou algumas coisas que são mais genéricas, né, que são coisas de rotina, que não requer esse conhecimento. E tem um gestor de projeto que cuida só dessa equipe que está remota, né? E a gente foi um processo que a gente teve que adotar pela falta de mão de obra aqui e pela dificuldade de ensinar também, porque nós sempre fomos muito escola, assim. Eu olho para trás hoje, quantos profissionais que estão no mercado, que até viraram concorrente, que foi eu que ensinei, que passaram pela S1, que foi eu que ensinei detalhes técnicos ali. E isso não me incomoda, assim, pelo contrário, falei, cara, que legal que eu estou conseguindo contribuir com o mercado, né? Com o mercado local também dessa forma, ensinando. Mas às vezes você fala, cara, putz, eu poderia estar aprendendo com alguém aqui, não só ensinando. Então é um dilema, assim, às vezes a gente olha, você se preocupa, fala, cara, peraí, o que vai ser do meu negócio daqui para frente? Como é que a gente vai conseguir ter... Hoje acho que a maior dificuldade é pessoas. Sim. Sem sombra de dúvida. E com todo cliente, todo empresário que eu converso, tipo assim, eu vou para uma reunião, ele não me dá nem bom dia, ele já pergunta se eu conheço alguém para tal cargo, se sei de alguém para cumprir uma função, às vezes, ali de financeiro, de vendedor. É constante, assim, essa necessidade por pessoas qualificadas com o mínimo, né? Não é nenhuma grande qualificação. Fica a dica aí também para quem é de fora, né? Para quem é de fora, eu tenho muitos amigos em Cuiabá também. Se o mercado tiver mais ou menos aí um marasmo e você tem vontade de trabalhar, não tem preguiça, pode vir para Sinop, que aqui tem muita oportunidade. É uma terra de oportunidades mesmo. E tá faltando mão de obra em todos, é generalizado, né? Em todos os setores. Até uma coisa que para sua área especificamente, eu vejo o seguinte, hoje em dia, cara, tá mais fácil do jovem conseguir um emprego que pague bem, né? Porque a gente tinha que esperar fazer uma faculdade para conseguir chegar num cargo assim, opa, né? Não é muito dificilmente você ali com um curso de 3 meses, 6 meses conseguiria entrar numa empresa e já se destacar e já ter uma remuneração. Hoje em dia, cara, você faz um curso no mercado, tem trocentos cursos de graça, né, para pessoa se qualificar e vir trabalhar, prestar um serviço num marketing digital, por exemplo, né? Seja videomaker, seja editor, no Canva ali, o cara vai... Né? As próprias plataformas te dão um curso, né? De graça ali, ó, ensina você a fazer. E pode se trabalhar remotamente, né? Sim, já é uma realidade, né? Já é uma realidade. No nosso, é muito comum eu abrir uma vaga... E eu recebo currículos lá e, assim, 70% deles é querendo uma vaga home office.
A primeira pergunta, é presencial ou home office? Já é comum. Primeiro assim. emprego, No home primeiro office. emprego. É Então, impressionante. isso eu acho uma coisa prejudicial. Eu acho que a pandemia facilitou esse processo, mas isso não é a realidade de Sinop ainda. Por quê? Aqui o nosso trânsito, 10 minutos a gente está em qualquer lugar. Qualquer lugar. Talvez no engarrafamento, igual eu peguei hoje, 15, 20 minutos, mas assim, no máximo. A gente não tem uma dificuldade tão grande assim de deslocamento para justificar uma contratação em home office. Segundo, eu acho que, posso falar pelo meu negócio, eu acho que perde muito um projeto quando as pessoas não estão sentadas numa mesa, discutem, faz um brainstorm, troca uma ideia e tenta somar experiências com aquilo. O online ele não traz isso da mesma forma. Tudo bem, a gente faz uma reunião online, você consegue reunir as pessoas ali, cada um em um lugar, mas nunca que tem aquela mesma sinergia de um presencial onde você consegue rabiscar, onde consegue ver, abrir referências, né? Exatamente, entender e aprender com quem sabe mais, né? Exato. Eu acho que assim, as pessoas que têm essa mentalidade de prefiro trabalhar em home office e tal, cara, é junto com você, trabalhando ali no dia a dia com você, que tem 15 anos, 10 anos de experiência ali dentro da empresa, que eu vou entender como que você pensa, como que você toma suas decisões, como que é o seu processo criativo. E é muito rico isso daí, né? Essa troca de experiências é muito rica. Você não forma liderança sem contato com o líder. Exato. Né? Você não tem como. Hoje eu acho que eu tenho 2 colaboradores assim que têm mais esse perfil de líder, que inclusive já estão como líder dentro da criação. E eles têm uma base familiar, tem um pai por trás assim cobrando, né, ensinando igual meu pai me ensinou um dia. E aí você vê a diferença daquela galera que levou uma vida mais tranquila nesse quesito, sem muita cobrança de trabalho, sabe? Dos pais ali no pé. Você consegue entender que há um padrão ali, que há um perfil, né? Isso faz muita diferença. E tem uma coisa muito polêmica, assim, principalmente no meu mercado, que eu falo sobre a formação. Eu não formei em publicidade. Dos funcionários que nós tivemos que são formados em publicidade, eles foram assim, os que menos entregaram. Historicamente sempre foi assim. E os melhores que nós tivemos e temos na equipe, eles nem sequer pensam em fazer uma faculdade de publicidade. Simplesmente a faculdade nesse mercado não acompanha esse dinamismo. E isso é uma coisa que é muito clara. Tem muito autodidata, né? Tem muito. Eu me considero um autodidata. Eu fui fazer curso depois, já na S1, já com cargo de direção. Foi aí que a gente foi realmente buscar uma qualificação. Assim, não, peraí, eu preciso validar esses processos que eu estou pensando como é que funciona. Preciso ver se isso realmente faz sentido ou se é só uma loucura. Então, mas a grande maioria hoje, cara, tem muito recurso. Tem cursos assim, de profissionais que são grandes profissionais que estão aí disponíveis na internet a custo baixíssimo e entregam muita coisa. Então hoje está muito fácil ser um profissional nesse mercado especificamente, né? E acho que em outros também, tudo tem. A informação está mais fácil, né? Então, e agora com inteligência artificial e tudo mais, imagina, a gente conversou sobre isso esses dias na pizzaria, né? Sim. Você consegue fazer roteiros muito mais fácil, né? Só pedir ali pro ChatGPT ou pro Google. Lógico que tem que ter essa conexão com a realidade local, tem que ter a expertise até para pedir para a inteligência artificial fazer, né? Mas hoje eu imagino que o trabalho de vocês já devem estar inserindo a IA dentro dos processos, né? Já, cara, já é uma realidade, assim, acho que eu sou muito antenado nessas coisas, cara. Quando surgiu o ChatGPT, assim, acho que foi, sei lá, ano passado, retrasado, os primeiros indícios daquilo, eu fui testar a ferramenta e eu fiquei abismado com aquilo. Falei, meu Deus, isso aqui resolve um problema de digitação, de erro de português que a gente tinha que era constante. E assim, como o volume de criações é alto, não dá nem para você culpar ali um funcionário, um redator que está na função, porque realmente um trabalho muito manual. Sim. O ChatGPT mudou essa realidade, a gente acabou, simplesmente zerou erro de português em publicações, em erro de digitação, porque hoje a ferramenta ajuda. Tem que entrar no processo, né? Assim, É obrigatório, depois que você pensar o texto, escrever, jogar na ferramenta e pedir para corrigir. Né? Exatamente. Simples. Eu acho assim, que ainda não está no ponto de substituir um ser humano e falar, não, isso aqui... Até porque precisa de alguém para dar o comando. Mas facilitou. A gente conseguiu, assim, produzir muito mais, com mais assertividade, né, utilizando inteligência artificial. E não só nisso. A gente já tem hoje ferramentas que criam imagens também. Então, um problema que a publicidade sempre teve é o tal do banco de imagem. Que você usa um modelo lá, ele está numa campanha de uma farmácia, campanha do laboratório, daqui a pouco no material de construção.
E aí você tem um problema, porque a gente compra imagem, todo mundo compra imagem nos mesmos lugares. E aquilo lá uma hora vai coincidir, né? Então, e é um processo normal, até porque não tem como a gente produzir fotografias, né, de todo cliente a todo momento. Então tem momentos que se utiliza muito banco. E com a inteligência artificial já trouxe um novo upgrade nesse processo. Porque hoje a gente tem a possibilidade de ter uma imagem gerada por inteligência artificial que ela não vai se repetir em É momento única. nenhum. É um rosto que está ali, que ele simplesmente não existe, que ele tem perfeitamente, né, a característica humana e tudo, você consegue utilizar. Você não tem problema de direito autoral, você não vai ter aquilo utilizado em uma outra peça publicitária e facilitou muito o processo. Isso aí é uma coisa que eu fui num evento chamado Arcodei, em São Paulo, tem uns 20 dias, e era para falar sobre o futuro da educação. Né? E tava lá um dos diretores do ChatGPT, mas também outros, por exemplo, tinha um cara que é uma grande fundo de investimento, que aporta em startups e tal, e todos eles, assim, inteligência artificial, tem que usar, todos eles falando de inteligência artificial muito fortemente, né? Então, e no seguinte sentido, ela vem para te transformar num super-humano. Então, assim, você consegue melhorar 30, 40% a sua produtividade se você se apoiar na ferramenta, né? Então, assim, é usar a ferramenta como um apoio para que eu seja mais produtivo, mais eficiente, melhor como profissional, né? Teve um caso bem interessante que aconteceu há 2, 3 semanas atrás lá na empresa. Tinha uma coisa que sempre foi muito custosa assim, dentro do processo de comunicação, que são as animações em 3D. O 3D sempre foi um desafio, porque geralmente quem trabalha com isso é um estúdio especializado, que tem toda uma estrutura, né, que é muita máquina, renderização, muita coisa. E a gente tem dentro da empresa uma ilustradora, uma baita de uma ilustradora, inclusive. E a gente precisava desenvolver um mascote para um cliente. E ela já estava ali, tipo, há dias desenhando o mascote em 2D, né? E a gente precisava de um realismo naquilo ali. E qual que era o processo normal? O cliente aprovava ali um esboço do 2D, depois ele fazia um baita investimento para a gente mandar isso para um estúdio especializado para fora, e custa muito caro. Coisa de fazer um mascote, sei lá, em 3D custava 30, 50, 100 mil reais, dependendo das variações que a gente precisa. E não é toda empresa que está, né, disponível para pagar isso para ter um mascote, que é um apoio de marca. Cara, e a gente simplesmente desenvolveu ali o escopo de como que seria a base dele e colocamos numa ferramenta de inteligência artificial. Ela criou o 3D de uma maneira com um realismo absurdo. O cliente aprovou, ficou maravilhado com o projeto. E claro, depois a gente validou isso, a gente vai passar isso para um estúdio para ter novas variações desse mascote, oficializar ele de fato, né? Mudamos algumas características dentro do que a gente consegue dentro do nosso processo. Cara, mas a inteligência, ela simplesmente ela gerou uma economia. Sim. Ela encurtou um processo que era extremamente delicado, demorado, né, muito subjetivo também. E de repente a gente está ali tendo essa ferramenta para ajudar. Aí, né, isso gera, quando isso acontece dentro de uma empresa igual a nossa, isso gera, putz, mas peraí. Será que desvalorizou o trabalho da ilustradora que estava ali pensando, a inteligência criou um negócio melhor que ela? Cara, mas na verdade não, isso foi uma evolução dentro do processo. Então, o meu desafio foi inclusive mostrar para a equipe, falar, olha, peraí, a gente não está menosprezando o trabalho. Se não fosse o trabalho da ilustradora, a gente não chegaria naquele resultado. Então, esse para mim é o papel da inteligência, de fato transformar a gente num super-humano, onde a gente vai ter mais facilidade, mais agilidade dentro de vários processos, não só criativos, mas operacionais, né? Então, eu acho que assim, quando as pessoas têm essa discussão, mas a inteligência vai substituir o ser humano, cara, vai jogar ele para algum outro lugar ali dentro do mercado. Mas substituir, eu acho que ainda não é o momento. E se você tá olhando para a sua realidade, para o seu dia a dia, para as suas funções, e fala, cara, isso aqui o ChatGPT faz melhor do que eu, meu amigo, você acelera e muda porque você vai ser substituído. E vai mesmo, assim, tem um monte de profissão que vai. O cara que acendia a vela antes de chegar a eletricidade, se ele não se preparou, se quando ele ouviu falar da eletricidade ele já não foi caçar outra coisa, passou fome, né? Cara, tem um dado bem interessante que eu estava lendo esses dias em uma pesquisa, que essa geração dos 16 aos 26, né, um período ali de 10 anos, elas não estão pesquisando no Google. A pesquisa é no TikTok e no ChatGPT. E isso muda muita coisa, porque para nós o Google era algo imbatível, né? E de repente você vê que aquilo que era extremamente consolidado já não é mais a preferência de uma geração. E aí isso muda muita coisa, não existe estabilidade.
né? Sim. O mercado é muito dinâmico. E aí você consegue entender, porque realmente até eu hoje me pego fazendo isso. Eu quero comprar um produto, eu já não estou mais pesquisando no Google, eu já quero ver quem comprou, quem usou, o que ele está Sim. falando a respeito. O TikTok é uma baita ferramenta para isso. É rápido, é fácil. Inclusive ele foi criado com esse intuito, né? O TikTok foi criado com o intuito educativo, mas o algoritmo de pesquisa dele foi tão assim eficiente que virou, aí o brasileiro foi lá e colocou dancinha, né? Isso é coisa de brasileiro. Então, realmente mudou muito o conceito de pesquisa, de informação. O ChatGPT realmente ele traz informações assim que são surreais, cara. Com essa nova atualização agora de você inserir imagem e documento, isso abriu um universo de possibilidade que, assim, quem sabe usar isso está realmente muito à frente né, no mercado. Então é hora de se antecipar e já começar a entender, né? A gente tem que ser early adopters, né? Você tem que adotar rapidamente a ferramenta e aprender, porque senão a gente vai ficar para trás. Nós, então, que a nossa geração é mais antiga um pouco, né? Talvez a gente fique mais para trás ainda. Mas, Átila, muito bom papo com você. Agora está chegando no horário aqui. Mas eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, então, para quem está querendo empreender. Eu sei que já falamos aqui sobre esse jovem que quer empreender ali no CNPJ, mas também para aquele que está querendo montar um negócio, que tem uma ideia. O que você diria para essa pessoa? Cara, eu vou ter lembrado do meu filho de 11 anos, o João. Esses dias ele tava, né, perguntando, né, tipo assim, tava falando sobre trabalho e futuro, né, e eu tentando tirar dele, assim, o que ele pensa pro futuro dele. E aí, de repente, eu falando pra ele, cara, eu acho que você tem que estudar programação. Eu falei assim, não querendo te influenciar, mas eu acho que você tem que estudar programação, porque eu acho que é um mercado que tem muito potencial. E aí ele começou a me perguntar o que era programação, e enfim. E ele tem um raciocínio muito lógico, né, claramente ele é de exatas. E aí ele ficou pensando, vou criar um aplicativo disso, de pedir comida, não sei o que. Eu falei, existe o iFood. Aí depois em outro momento, e se eu fizer um aplicativo de tal coisa pra pessoa que tá querendo ir pra tal lugar? Eu falei, Uber. Assim, todas essas ideias que você teve, elas já existem, mas você pode pensar algo novo. E eu acho que talvez a resposta tá aí. Eu acho que o empreendedorismo hoje ele tá muito ligado a resolver problemas de uma geração que realmente está ficando mais cômoda. Né? Então, claro, tem muito desafio, né? Principalmente no Brasil, eu acho que a gente sofre muito com o governo que não nos ajuda, né, a empreender. Você tem logo de cara carga tributária muito alta, tem essa dificuldade de encontrar pessoas, mas eu acho que talvez o segredo esteja aí, que as grandes ideias, né, de repente elas são as mais simples. E empreender eu acho que é muito isso, é você ter claro assim na sua mente o que você quer realizar. Né? Se você pensa, eu preciso só ter alguma coisa que vai me dar dinheiro, o Google está aí de exemplo. Né? Até ele, que era extremamente consolidado, está precisando se reinventar. Então isso é uma fórmula que não fecha. O empreender ele te dá essa possibilidade de que você pode pensar coisas diferentes, em momentos diferentes e de formas diferentes. Né? E claro, eu vejo assim que a gente lida hoje com pessoas que têm medo de errar. Tipo assim, eu não vou fazer tal coisa porque vai que isso não dá certo. Cara, precisa errar. Eu errei muita coisa na minha vida, assim, profissional, para conseguir ter um pouco de bagagem para falar, não, isso aqui eu não vou errar mais. E tem erros que a gente acaba repetindo depois de uma maneira diferente. Então, eu acho que o segredo que eu posso dizer, assim, de forma geral, é buscar olhar o universo de uma maneira... Tipo, como que eu posso resolver problemas das pessoas? Por exemplo, o que eu resolvo de problemas são problemas dos meus clientes. Eles precisam vender mais no fim das contas. Precisam se posicionar mais. É uma maneira de resolver problemas. E claro, né? Errem. Tenha a liberdade de errar. Isso vai trazer consequências. Mas eu acho que nada ensina mais do que o erro. Tenho assim, uma gratidão tão grande por cada erro, assim, na vida pessoal, profissional, corporativa, em tudo, assim, que eu acho que realmente é a única coisa que você fala, cara, isso aqui eu não posso fazer de novo. E aquilo vai te dando conhecimento, bagagem. Muito bom, Átila. Bom, obrigado. Espero que você tenha gostado desse papo. Para mim foi ótimo. Demais, passou rápido. Passou rápido. A gente podia ficar e podemos ter outra oportunidade, né? Muito obrigado. Legal. Pela presença. Agradeço pelo convite. Onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais, a S1 também? O meu arroba é Átila Rocha, sou o único, acho que, do Instagram, é um nome diferente. O da empresa é arroba S1 Comunicação
E lá a gente tem assim um pouco da rotina, né, de como que é o nosso dia a dia, no nosso o que que a gente entrega, os nossos cases. Então quem quiser conhecer, fica à vontade para acompanhar. Vai ser muito bem-vindo lá nas nossas redes. Valeu. Obrigado, Átila. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Até mais.